Queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, passando por aqui para refletir com vocês em um versículo que está em Mateus 26:30. Está escrito assim, ó: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então aqui após a última Santa Ceia, antes da crucificação, Jesus vai ao Monte das Oliveiras e vai cantando um hino. Ele sai salmodiando, ele sai louvando, ele sai cantando, ele sai adorando. Está indo para o Monte das Oliveiras. E aqui ele sabe que no Monte das Oliveiras ele vai ser traído, ele vai ser vendido, e mesmo assim ele sai cantando, e mesmo assim ele sai adorando, e mesmo assim ele sai louvando, ok? E o capítulo 26 no todo de Mateus, até esse verso, tem algumas coisas que me chamam a atenção. Por exemplo, esse capítulo começa com festa, Jesus falando de festa. O verso 2, Jesus disse assim, ó: bem sabei que daqui 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ou seja, Jesus fala, olha, daqui a 2 dias é a festa da Páscoa, e o Filho do Homem, ou seja, eu serei entregue para ser crucificado. O texto inicia falando de festa, e Jesus sabe que naquela festa ele vai ser crucificado. Então ele não foi pego de surpresa. A crucificação não é uma obra do acaso. A crucificação de Jesus não é um acidente de percurso. Jesus não foi pego de surpresa. A crucificação foi um plano perfeito de Deus para resgatar o homem. Então Jesus sabe que naquela festa ele seria preso. Muitos estariam se alegrando, muitos estariam comemorando a festa da Páscoa, uma das 3 principais festas entre os judeus. E enquanto por um lado muitos estariam comemorando, os cristãos, os seguidores de Cristo estariam tristes, estariam chorando, não é? E aí olha o que está no verso 4 que Mateus registrou: e consultaram-se mutuamente para prender Jesus com dolo e o matarem. Ou seja, no meio daquela festa havia uma manipulação, uma maquinação maligna para tentar parar Jesus. Tá certo? O Sinédrio liderado por Anás e Caifás, estavam consultando entre si como que eles fariam. Havia ali uma manipulação do mal. E aqui diz que queriam prender Jesus com dolo. A palavra dolo, segundo a enciclopédia bíblica, significa má fé, maquinação. É todo ato que conscientemente alguém induz outros ou ele mesmo ao erro, ao engano. Então o Sinédrio começou a manipularam os fariseus todos, o Sinédrio, que era composto por 71 homens, o sumo sacerdote que liderava mais 70, os mais sábios da lei na época, da lei de Moisés. Então começou aquela manipulação, e essa manipulação maligna foi tão forte no meio dessa festa, que eles conseguiram induzir até um dos escolhidos, que foi Judas. Judas entrou nessa manipulação. Você entendeu? É interessante que Judas, melhor dizendo, estava no coração de Jesus, porque Jesus o escolheu como um dos 12 apóstolos, mas Jesus não estava no coração de Judas. O coração de Judas estava cheio das coisas terrenas, o coração de Judas estava preso. Jesus já tinha ensinado sobre isso: onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Então Judas, melhor dizendo, estava andando com Jesus, participou de várias experiências gloriosas, mas o coração dele não estava nas coisas de cima, estava nas coisas de baixo. E essa indução maligna, essa influência, manipulação maligna entre o Sinédrio, conseguiu influenciar até um escolhido. Então eu como escolhido de Deus, nós como escolhido de Deus, nós precisamos tomar muito cuidado com as influências malignas daqueles que supostamente são religiosos, do segmento religioso, porque o Sinédrio era do segmento religioso, só que estavam
sendo induzido pelo mal para tentar parar Jesus, ok? Quando a gente chega do versículo 6 ao 13, no capítulo 26, nós vamos ver aqui um ato de entrega na adoração, através da vida da mulher que entregou para Jesus o que ela tinha de melhor. A mulher que vai até Jesus e leva um vaso de alabastro com um unguento de grande valor e quebra e entrega tudo. Então aqui nesse capítulo fala também do que? Da necessidade da gente entregar o melhor aos pés de Jesus, entregar o que nós temos de mais precioso, ok? Quando chega no verso 14 ao 16, nós vamos ver o preço da traição. O preço da traição. Aqui está escrito: um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. Olha como ele já consegue ser manipulado pelo mal. Estava no meio dos apóstolos, está escrito um dos 12. Mas a influência maligna chegou ao coração dele. Ele foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, foi barganhar: o que vocês querem me dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata e desde então buscavam oportunidade para o entregar. Ou seja, ele foi lá barganhar a vida de Jesus com o príncipe dos sacerdotes, ou seja, o sumo sacerdote. O que vocês querem me dar? E aqui entra uma pergunta: quanto vale Jesus para nós? O que representa Jesus para nós? Para Judas, aqui no texto, ele valia 30 moedas de prata. Sabe o que é 30 moedas de prata, segundo as Escrituras? Quando a gente lê lá o livro do Êxodo, nós vamos aprender que 30 moedas de prata nada mais é do que o preço de um escravo, homem do sexo masculino, da idade de 20 anos até 30 anos. Então, para Judas, Jesus valia o preço de um escravo. Você percebe como ele estava tão manipulado pelo mal? A pessoa, quando está manipulada pelo mal, ela não consegue valorizar as coisas espirituais. Ela não consegue dimensionar a visão dela, precisa ser calibrada, porque a visão dela está na terra. Para Judas, Jesus valia 30 moedas de prata, o valor de um escravo. Aí eu volto a perguntar: quanto vale Jesus para nós? O que representa Jesus para nós? Ok? Então o texto diz que Judas começou a procurar oportunidade para pôr em ação a influência maligna, que até então estava só no campo da ideia, das conversas. Aí o que acontece? As palavras iriam virar o quê? Virar obra maligna. Aquilo que foi conversado, aquilo que foi tratado, aquilo que foi entre eles, agora ele vai pôr em ação. Quando chega do verso 17 ao 29, nós encontramos Jesus, como eu já disse na introdução, encontramos Jesus participando da última Santa Ceia com os apóstolos antes da crucificação. E é interessante que o verso 21 e o 23, Jesus sabia que ia ser traído. Jesus sabia, olha lá, está escrito assim, ó, e comendo eles, diz: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. No verso 26 está escrito: e ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Então Jesus sabia que ia ser traído. Jesus sabia que ele seria alvo da traição. Deixa eu abrir um parênteses aqui: a traição é algo que fere a alma, tá certo? A traição é algo que fere a alma. Portanto, antes de ferirem ele no corpo, lá no madeiro, na cruz, antes de ferir ele no corpo, feriram na alma. Aliás, antes de ferir ele, antes de ir para a cruz, né? Porque antes de ir para a cruz ele foi açoitado, acho que foi 39 vezes, se eu não me engano, né? E o açoite era, a gente fala chicote, mas o chicote, ele era um cabo de madeira com uma tira só. O açoite, ele só tem um cabo de madeira e ele tinha 11 tiras de couro, 11 tiras de couro. E na ponta de cada tira de couro tinha um pedaço de osso de carneiro ou de chumbo.
Ou seja, cada vez que dava um açoite, era 11 cortes. Cada açoite era um, batia e puxava os seus algozes, ferindo ele no corpo. Só que antes dele ser ferido no corpo, ele foi ferido na alma, porque a traição é algo que fere a alma. Então aqui tem um segredo. Quando Jesus foi para a cruz, ele se entregou por nós, e ele não entregou só o corpo. Nós temos mania de dizer, Jesus sofreu, é verdade, ele foi para a cruz. É só você fazer as contas de 39 açoites vezes 11, 39 açoites vezes 11, e você vai ver quantos cortes tinha no corpo dele quando ele foi para a cruz. Se eu não me engano, é 428 ou 429 cortes antes de ir para a cruz. Só que antes de açoitar ele foi ferido na alma, porque ele foi traído. Ele foi traído. Então a gente tem mania de dizer, Jesus sofreu, entregou, judiaram dele. Só que não foi só no corpo, ele se entregou à alma, porque a traição feriu a alma, suas emoções, seu sentimento como homem. Ele foi ferido no corpo, ele entregou o corpo, e quando ele está lá na cruz, quando ele está na cruz, tem as 7 últimas falas de Jesus na cruz, e uma das 7 é quando ele diz, Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Então ele entregou espírito, alma e corpo por nós, tá certo? Olha o que está escrito no verso 26 ao 29, a última Santa Ceia, e ele sabia que ele seria preso e morto. Está escrito assim, e enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei deles todo, porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia que beba de novo no reino de meu Pai. Ou seja, ele sabia que era a última Santa Ceia dele como homem, antes da cruz. Ele está dizendo, olha, agora a próxima, bebe esse suco, representa o meu sangue, o corpo representa o pão representa o meu corpo, o suco da uva representa o meu sangue, o meu sangue que foi vertido para a remissão do pecado, e muita e outra. Vocês não vão tomar mais de Santa Ceia comigo, a não ser que a gente só vai beber de novo deste fruto da vide no reino de meu Pai. Então aqui ele está sabendo que é a última Santa Ceia dele antes da cruz. E foi justamente aqui, senhores, que o Espírito do Senhor chamou a minha atenção. Ele sabia que ele ia ser traído, ferido na alma. Porque a traição, e quando eu falo traição, ela tem vários segmentos. Traição não é só traição matrimonial, senhores. Quando a gente fala a palavra traição, a gente já pensa logo em infidelidade conjugal. Mas não existe só esse tipo de traição. Tem traição ministerial. Tem vários segmentos de traição. E aqui, essa traição aqui, não tinha como não mexer com a alma de Jesus. Mesmo ele sabendo que ele seria traído, mesmo ele sabendo quem seria o traidor, ele sabia. Porque quando ele está na mesa, ele diz, que põe a mão, que come o bocado, põe a mão no prato, de me trair, ele sabia. E aqui me chama a atenção que mesmo ele sabendo tudo isso, que a cruz estava o aguardando, ele sabia que ele ia ter que verter o sangue dele, ele sabia que ele ia sofrer, ele sabia que ele ia padecer, ele sabia que o que estava esperando ele era a morte. Mesmo assim, aí chegamos no verso 30, ele sai para o Monte das Oliveiras cantando um hino. Cantando um hino. Então é aqui que eu quero intitular essa reflexão, cantando em meio às dores, cantando em meio ao sofrimento, cantando em meio às amarguras, cantando em meio às decepções, cantando em meio à traição, cantando em meio às frustrações, cantando em meio ao desespero. Ele sai ao Monte das Oliveiras
cantando um hino. Ele está indo para o Getsemane, porque o Getsemane é uma das partes do Monte das Oliveiras, o lugar onde iniciaria o processo de sofrimento e dor. Foi lá que Judas tinha combinado com o Sinédrio: olha, eu sei aonde ele está no lugar da oração, ele está no Monte das Oliveiras, ele está no Getsemane, ele está no jardim, porque Judas conhecia o lugar da oração que Jesus ia. Judas sabia o lugar aonde ele se encontrava, e foi, e ele combinou assim: ó, aquele que eu beijar na testa, é este, pode prender. E foi lá no Getsemane que Judas vai dar um beijo em sua testa. E tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Aí eu fiquei pensando, quantas vezes eu, pastor Antônio Prado, quantas vezes eu entro na casa do Senhor e diante das dificuldades eu não consigo cantar para Jesus, eu não consigo louvar Ele, e aí o Espírito Santo ministrou aqui no meu espírito para me compartilhar com vocês. É tempo de cantar em meio às dores. O louvor, ele é poderoso. O louvor, ele liberta. O louvor, ele transforma. O louvor, ele regenera. O louvor é a garoa que cai, preparando a terra para a semente ser plantada, que é a palavra de Deus. Aí eu me lembrei de quantas vezes também que eu entrei na casa do Senhor, e mesmo no meio das dificuldades eu consegui adorar, eu consegui louvar, e o Senhor eu consegui exaltar, e o Senhor me renovou. O Senhor trouxe refrigério para minha alma, o Senhor trouxe paz ao meu coração, e foi isso que me chamou a atenção. Aleluia. Mesmo sabendo que ele passaria por tudo aquilo, ele saiu cantando. Deixa eu te dar um conselho, você que faz parte da igreja de Cristo, não deixe as dificuldades, aleluia, calar a tua voz. Não deixe de cantar, não deixe de adorar, não deixe de louvar, não deixe de exaltar a majestade santa do Senhor. Jesus aqui é um exemplo que dá para cantar em meio às dores. Jesus aqui nos ensina que os acontecimentos ao nosso redor, aleluia, eles não podem tirar dos nossos lábios o louvor genuíno para Deus. E aí, pastor, que hino é esse que ele saiu cantando? Que hino é esse? Esse hino aqui na Bíblia, segundo os estudos que nós fizemos, e vocês me conhecem um pouquinho, vocês sabem que antes de eu vir aqui me apresentar, para deixar alguma coisa registrada no canal, vocês sabem que eu vou estudar. Vocês sabem que eu vou estudar antes de falar. Esse hino aqui é o hino que era cantado em toda a Páscoa. E quais eram os hinos que eram cantados na Páscoa? Os hinos que eram cantados na Páscoa, na verdade, não era um hino, é o Salmo 113 ao 118. Você sabe que o livro de Salmo é canções, são músicas, né? Salmo significa, no hebraico é terrilim. O que é terrilim, pastor? Traduzindo para o nosso linguajar, para a língua portuguesa. Terrilim é elogio. Então, quando a Bíblia diz louvai ao Senhor, a Bíblia está dizendo elogiai ao Senhor. E é isso que ele sai fazendo, ele sai elogiando a Deus. Então, esses salmos aqui, do 113 ao 118, em todas as Páscoas, eram esses salmos que eram louvados, e é até hoje, pelos judeus ortodoxos, que ainda comemoram a Páscoa. É uma festa sagrada para o judeu até hoje, quando chega a Páscoa, e eles cantam esses hinos aqui. É esses salmos que eles cantam, do Salmo 113 ao 118. É interessante que o Salmo 113, presta atenção, ele sabe do que tudo que está esperando ele sabe que é a cruz.
Ele sabe que é traição, ele sabe que é sofrimento, ele sabe que é cruz, ele sabe que é morte, ele sabe. E olha o que ele sai cantando, olha o que está no Salmo 113, do verso 1 ao 6. Está escrito assim, ó: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Jesus saiu cantando: elogiai ao Senhor, elogiai servos do Senhor, elogiai o nome do Senhor, porque a palavra louvai aqui é elogiai. Sabe o que ele está cantando aqui, indo cantando? Elogia Deus. Mas ele está indo para a morte, elogia Deus. O sofrimento está esperando ele, elogia Deus. Aí o verso 2, ó: seja bendito o nome do Senhor desde agora para sempre. Ou seja, essa sessão aqui é sessão de elogio. Ele começa elogiando. Olha só: desde o nascente do sol até o acaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as coisas, e a sua glória sobre os céus, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Ele está indo cantando. Que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Então você vai ver que ele começa com elogio. O primeiro salmo é elogio, engrandecimento, exaltação. Ele sabe que o que lhe aguarda é sofrimento, mas ele está exaltando. Ele sabe que o que lhe aguarda é dor, mas ele está exaltando. Ele está engrandecendo, ele está adorando, ele está elogiando. Entende o que o Espírito Santo está ministrando ao nosso espírito nessa reflexão? Continue adorando em meio à dor, continue elogiando, continue exaltando, continue engrandecendo. Mas pastor, o sofrimento é grande, a angústia é grande, a agonia é grande. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você não entenda, isso está em Romanos 8, 28. Talvez você não entenda o que você está passando agora, mas tudo coopera para o seu bem, para aqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu decreto. Se você anda segundo o chamado de Deus hoje, você está passando por um momento difícil, mas você vai ver que na hora que o propósito se concretizar, aleluia, o nome do Senhor vai ser glorificado. E por que ele foi cantando? Porque ele sabia que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, o projeto iria se concretizar, o nome de Deus seria engrandecido. Então, aleluia, ele foi cantando. E é interessante que o último verso que eu li aqui do Salmo 18 diz que Deus se encurva para ver o que está nos céus e na terra. Por quê? Porque ele habita no terceiro céu. A morada de Deus é terceiro céu, e não tem nada acima dele. Então, quando nós aqui humanos, quando nós queremos olhar para o céu, nós levantamos a cabeça. Mas Jesus, quando quer olhar para o céu, ele olha para baixo. Por quê? Porque ele está acima de tudo, ele está acima de todo. Eu vim aqui te dizer, ele está no controle. Ele ainda está no controle, ele está acima de tudo, ele está acima de todo. Ele ainda está na sala de comando, é ele que ordena, é ele que faz, é ele que age, é ele que opera. Ele ainda está no controle de todas as coisas. Louvado seja Deus. Então ele começa com o Salmo 113, agora depois você lê aí esses salmos todos, e termina no Salmo 118. Então ele começa com elogio, com exaltação, com engrandecimento. Está indo para o sofrimento, está indo para ser abatido, está indo para o matadouro, está indo para a angústia da alma, mas ele está indo glorificando, exaltando. E aí ele termina o Salmo 118, verso 1 e 2, ele termina falando da benignidade de Deus. Ó, louvai ao Senhor porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre.
Diga agora a Israel que a sua benignidade dura para sempre. A palavra benignidade e misericórdia é a mesma coisa. Então ele começa o Salmo 113 elogiando, louvai, 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 exaltando, engrandecendo, magnificando, e ele termina dizendo da misericórdia. Aleluia, ele termina dizendo a benignidade do Senhor é para sempre. Aqui Jesus nos ensina algo extremamente importante para a nossa vida. Qual que é a lição, pastor? Cantar em meio às lutas, exaltá-lo em meio às dores, em meio às angústias. Aleluia, louvado seja Deus. Cantar quando tudo vai bem é muito fácil. Cantar quando as coisas estão indo de vento em popa, isso é muito fácil. Cantar depois que a vitória chega é gratidão, mas cantar antes é fé. Cantar na dor é fé, cantar na angústia é fé, cantar no desespero é fé, aleluia. Cantar no meio da traição é fé, cantar no meio da frustração é fé, cantar depois é gratidão. Existe um hino do Brás Adoração, da nossa sede matriz, lá no Brás, que o Brás Adoração canta, vem cantar louvores ao Senhor, antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir, e você vai passar. Qual que é a ideia? Cantar antes. Quando a gente lê a Bíblia, Miriam cantou depois que o mar se abriu, pegou o tamborim e saiu cantando com as mulheres. Cantar depois é gratidão, cantar antes é fé. Então quando eu canto em meio à dor, quando eu exalto em meio às dificuldades, eu estou exercitando a minha fé. Eu exercito a minha fé quando eu adoro, quando eu exalto, quando eu glorifico mesmo no meio da dificuldade. Então o conselho é esse, cantar em meio às dores. É isso que Jesus está nos ensinando. E tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras, sabendo que vai acontecer. Quem é que sabe que vai morrer daqui uns dias e fica cantando? Jesus nos ensina isso, porque ele sabia que o propósito era muito maior do que o processo. Você entende o que eu digo? O propósito é maior do que o processo. Então, mesmo em meio a essas dificuldades, eu sei que pelo Espírito do Senhor eu vou falar com alguém através dessa reflexão. Mesmo diante da tua dificuldade, nunca cesse de cantar louvores ao teu Deus. É interessante que Jesus sabia que o seu reino não era deste mundo. Quando ele estava diante de Pilatos, ele disse, o meu reino não é deste mundo. Ele sabia que o reino dele não era deste mundo. Portanto, ele precisava ensinar a igreja a agir da mesma forma. Se o reino do nosso Senhor não é desse mundo, então eu tenho que usar as ferramentas que também não é desse mundo. Não é comum o homem mundano ficar cantando quando está no sofrimento. Mas nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui, mas não somos. O escritor aos Hebreus, capítulo 13, verso 14 e 15, diz assim, porque não temos aqui uma cidade permanente. Sabe o que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui? Que na minha opinião é Paulo, a minha opinião, não é definido, não dá, mas na minha opinião é Paulo. Alguém acha que foi Barnabé que escreveu Hebreus, outros comentam que defende a ideia que foi Apolo, mas na minha opinião foi Paulo, porque o linguajar acadêmico é comparado com o linguajar de Paulo. Então aqui o escritor está dizendo, nós não temos aqui uma cidade permanente, ou seja, nós não somos daqui. Portanto, ofereçamos sempre por ele, aleluia, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Qual que é a ideia aqui? Tem hora que o louvor
se torna um sacrifício. Ofereça a Ele sacrifício de louvor. O que é sacrifício, pastor? É aquilo que vai além das minhas forças. Então, quando você chegar na igreja, você está triste, você está abatido, está desanimado, tudo que tinha para dar errado deu, o que era para dar certo não deu certo, o que você contava não aconteceu, está triste, está abatido, está desanimado, está frustrado, foi traído, foi decepcionado, foi ferido. Ofereça sempre, sempre, sempre. Não é um dia sim, um dia não, sempre, sempre, por Ele, a Deus, sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ou seja, o louvor é fruto dos nossos lábios que confessam o nome de Jesus. Louvor, sacrifício de louvor, é fruto dos nossos lábios que confessam o nome dele. O louvor refrigera, o louvor liberta, o louvor alegra a alma e o coração do Senhor. O louvor nos eleva a um nível profundo de espiritualidade. Reflexão, cantando em meias hoje. Que Deus em Cristo Jesus continue nos dando graça para tal. Permita eu orar pela tua vida. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero apresentar essas pessoas que participarão dessa reflexão diante de Ti. Senhor, nos dá graça, porque de forma humana nós jamais conseguiremos, mas com a ajuda do Senhor, com a capacitação do Espírito do Senhor, nós honraremos o Senhor com o sacrifício de louvor, que é o fruto dos nossos lábios. Amém. Deus em Cristo Jesus te abençoe. Até a próxima, querendo Deus.